Bom dia a todos. Registro a presença do deputado Pepe Colasso, deputado Fabiano da Luz, deputado Matheus Cadorim, deputado Maurício Peixe, deputado Napoleão Bernardes. Desta forma, há quórum regimental. Também registro a presença do excelentíssimo deputado Gessé Lopes, que nos presenteia com a sua presença hoje na sessão da Comissão de Constituição e Justiça e declaro aberta, sim, a 27ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 20ª legislatura da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Santa Catarina e submeto à discussão e votação a ata da 26ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 20ª legislatura da Comissão de Constituição e Justiça, já distribuída previamente aos senhores deputados membros desta comissão. Como não há quem queira discutir, coloco em votação. Os deputados que forem favoráveis à permanência como estão, fica aprovado, então, a ata citada acima. Dou a palavra, nesse momento, ao deputado Matheus Cadorim, para que possa apresentar os seus trabalhos. Bom dia, senhor presidente, nobres colegas, público que nos acompanha. Projeto de Lei 0323/2024, de autoria do deputado Sargento Lima, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos bancos e instituições financeiras de comunicarem ao Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, a quitação do financiamento de veículos automotores e da outras providências. O projeto dispõe sobre a obrigatoriedade de bancos e instituições financeiras de comunicar ao DETRAN da quitação desses veículos, buscando conferir maior segurança, transparência e agilidade na transferência da propriedade desses bens. Durante a tramitação, foram solicitadas diligências ao DETRAN e à FEBRABAN. A FEBRABAN não se manifestou, enquanto o DETRAN destacou que a matéria já está integralmente regulada pela legislação federal, especialmente pela Resolução CONTRAN 807/2020, ressaltando que a baixa do gravante é responsabilidade exclusiva da instituição financeira e que qualquer falha configura a relação de consumo entre cliente e banco. A análise constatou que a proposição invade competência legislativa privativa da União, já que trata de direito civil, sistema financeiro e trânsito, além de reduzir norma federal já vigente. O STF possui precedentes firmando a inconstitucionalidade de leis estaduais nesse mesmo sentido. Cito aqui a ADI 4293. Assim, a proposição mostra-se formalmente inadequada e inconstitucional. Diante do exposto, voto no âmbito da comissão pela inadmissibilidade do projeto 0323/2024. Voto do deputado Matheus Cadorim, relator do projeto de lei 0323/2024. É pela inadmissibilidade. Coloco em discussão os senhores deputados. Em votação, os deputados favoráveis à permanência da comissão, os contrários se manifestem, que fica aprovado o parecer do deputado Matheus Cadorim, ou seja, fica rejeitado o projeto de lei 0323/2024. Projeto de lei 0325/2025, de autoria do deputado Vicente Caro Preso, que institui no âmbito do Estado de Santa Catarina a política de combate ao assédio online e ao cyberbullying contra pessoas com deficiência e da outras providências. O projeto institui essa política, então, de combate ao assédio online, cyberbullying contra pessoas com deficiência, prevendo ações como a criação de canais de denúncias acessíveis, articulação com plataformas digitais para execução de conteúdos ofensivos, aplicação de penalidades administrativas a agressores e campanhas educativas de cidadania digital. Contudo, constatou-se que a proposição incorre em inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, uma vez que impõe ao Poder Executivo a criação de estruturas administrativas e obrigações permanentes. Matéria que, à luz do artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, a linha B da Constituição Federal e do princípio da simetria, é de iniciativa privativa do governador. No mérito, a proposta também padece de inconstitucionalidade material, pois invade a competência legislativa privativa da União, ao dispor sobre telecomunicações, informática, direito civil e penal. O tema já se encontra disciplinado em normas federais, como o Marco Civil da Internet, e a Lei 13.185, que é o Programa de Combate ao Bullying, e a Lei 14.811, que tipificou o crime de cyberbullying e bullying no Código Penal. Além disso, o Estado de Santa Catarina já dispõe de legislação própria que trata do enfrentamento do bullying, a Lei número 14.651, de 2009,
de modo que a criação de nova norma estadual sobre a mesma matéria se mostra inadequada. A sobreposição de dispositivos legais pode gerar conflito normativo e insegurança jurídica, especialmente diante da existência de normas federais que já disciplinam de forma abrangente o combate ao bullying e ao cyberbullying, inclusive em meios digitais. Diante do disposto, considero os vícios formais materiais identificados, voto no âmbito desta comissão pela inadmissibilidade do prosseguimento da tramitação do projeto 0325 de 2025. Projeto de lei 0325 de 2025 tem o parecer de inadmissibilidade pelo relator deputado Matheus Cadorim. Coloco em discussão. Em votação, os deputados favoráveis ao parecer do deputado Matheus permanecem comissão dos contrários manifestam. Fica, então, rejeitado o projeto de lei 0325 de 2025. Senhor presidente, estou retirando de pauta o projeto de lei 0548 de 2025. Retirado de pauta o projeto de lei 0548 de 2025. É isso. Obrigado, deputado Matheus Cadorim. Com a palavra, o deputado Mauro de Nadal. Bom dia, senhor presidente, colegas deputados, público que nos acompanha. Eu quero, primeiramente, fazer devolução de vista, senhor presidente, de 3 projetos sem manifestação. O projeto de lei 257/2025, de autoria do deputado Pepe Colasso. O projeto de lei 2/2025, de autoria da deputada Paulinha. E o projeto de resolução 3, de autoria da deputada Ana Campanholo. O primeiro, né? Colocar. Tudo sério. Coloco. Três devoluções de vistas sem manifestação pelo deputado Mauro de Nadal. Eu vou colocar o primeiro em discussão, que é o projeto de lei 0257 de 2025, de minha autoria, deputado Pepe Colasso, que institui o Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza para permitir a destinação alternativa de recursos vinculados a benefícios fiscais e instalação de sistemas fotovoltaicos em hospitais filantrópicos. Coloco em discussão. Presidente, eu vou pedir vista, né, do projeto. Pedido de vista. Estudar. Não, só para estudo mesmo. Tá? Pedido de vista do deputado Maurício Peixe. Outra devolução de vistas é o projeto de lei 0002/2025, de autoria da deputada Paulinha, que altera a lei número 7.543, de 1988, IPVA, para isentar do imposto os veículos utilizados exclusivamente por autoescolas para instrução e treinamento de condutores. Coloco em discussão. Parecer é pela admissibilidade. Senhor presidente, eu não vejo admissibilidade nesse projeto nenhuma, até porque retira recursos, né? Primeiro, mexe com o IPVA estadual, que é arrecadação do Estado. E a metade do IPVA é arrecadação do município. Isso vai dar um impacto forte, né, tanto no Estado quanto no município. A previsão aqui é de 11.872.000 nos próximos 4 anos, de que vai deixar de arrecadar. Renúncia de receita. Renúncia de receita, a gente sabe que não pode ter projeto do Legislativo sem dizer de onde que vai ser retirado, né? Onde que vai ser, de onde vai aí complementar. Então, eu vou pedir vista, já que o parecer é pela aprovação, para a gente analisar melhor. Pedido de vista pelo deputado Maurício Peixe. Por último, devolução de vista ao projeto de resolução 0003 de 2025, de autoria da deputada Ana Campanholo, que altera o caput do artigo 20 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, aprovado pela resolução 0001 de 2019. Relatoria do deputado Matheus Cadorim também tem o parecer pela admissibilidade. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, em votação, os deputados favoráveis permanecem comissão, os contrários se manifestam. Fica aprovado, então, projeto de resolução 0003 de 2025. Continua com a palavra o deputado Mauro de Nadal. Também estou fazendo a retirada de pauta, senhor presidente, do projeto de lei 496 de 2025, de autoria do deputado Zilli. Por que eu estou retirando de pauta? Para não precisar fazer uma diligência ao autor. Então, a gente está fazendo uma conversa em gabinete para que ele faça uma complementação de documentos faltantes e assim a gente possa dar
a tramitação ao referido projeto de lei. Projeto de lei 0496/2025, retirado de pauta. Relatório e voto ao projeto de lei 208/2025, de autoria da deputada Paulinha, cria a central de videochamada em Libras e outros recursos de linguagem, escrita e visual para acesso a serviços públicos. A proposta estabelece diretrizes de acessibilidade, como a disponibilização de intérpretes de Libras, legendas, transcrição de áudio e chats de texto, além da capacitação de servidores públicos, integração com call centers e plataformas digitais e campanhas de conscientização. Prevê ainda a aplicação da central em áreas essenciais como saúde, educação, assistência social, justiça e segurança pública, sob coordenação do órgão gestor designado pelo Executivo, com o financiamento oriundo do orçamento estadual, convênios e parcerias. A iniciativa busca assegurar inclusão, igualdade de oportunidades e respeito aos direitos das pessoas com deficiência auditiva. No voto, senhor presidente, um breve resumo. Relatório, voto. A matéria versa sobre competência legislativa concorrente, nos termos do artigo 24, inciso 14 da Constituição Federal, que confere à União, aos Estados e ao Distrito Federal competência para legislar sobre proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência. O voto é um pouco mais extenso na justificativa dessas competências. Passo à análise da constitucionalidade. Quanto à constitucionalidade material, observa-se que a proposta respeita os princípios constitucionais fundamentais, em especial os artigos 1º, inciso 3º, que trata da dignidade da pessoa humana, artigo 3º, inciso 4º, que trata de promover o bem de todos, o artigo 203, inciso 4º, que se refere à promoção dos portadores de deficiência, à integração à vida comunitária, o artigo 227, inciso 2º, que trata da criação de programas de atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, todos da Constituição Federal. Assim sendo, o projeto de lei está em consonância com os preceitos constitucionais materiais. Do ponto de vista legal, a proposição apresenta compatibilidade com os princípios da Lei 13.146 de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, principalmente os previstos no artigo 3º, inciso 5º e artigo 63, que garante acesso às informações disponíveis conforme as melhores práticas e diretrizes de acessibilidade adotada internacionalmente, devendo o Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Nesse sentido, o projeto de lei também está dentro da legalidade. No tocante à juridicidade, o projeto de lei qualifica-se como norma jurídica, portanto, se harmoniza a legislação pátria em vigor, não violam qualquer princípios gerais de direito, inovam na ordem jurídica e reveste-se de abstração, generalidade, imperatividade e coercitividade. É, portanto, jurídico, e meu voto é pela aprovação da matéria. Projeto de lei 0208/2025, de autoria da deputada Paulinha, tem parecer favorável do deputado Mauro de Nadal. Coloco em discussão, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Fica aprovado, então, projeto de lei 0208/2025. Relator e voto ao projeto de lei 221/2025, de autoria também da deputada Paulinha, que dispõe sobre a obrigatoriedade da implantação de controle de acesso e mecanismos de segurança em escolas públicas e privadas que venham a ser construídas no Estado de Santa Catarina, com o objetivo de garantir a integridade física e a segurança de alunos, professores e demais membros da comunidade escolar. O projeto de lei determina que todas as novas escolas da rede pública, estadual e privada de educação infantil, fundamental e ensino médio contemplem em seus projetos arquitetônicos a instalação de sistemas de controle de acesso e mecanismos de segurança física, como portarias com identificação de visitantes, câmeras de monitoramento, cercamento perimetral, portas com travamento controlados e alarmes, observando normas técnicas de acessibilidade, segurança contra incêndio e proteção de dados pessoais. Temos a este o relatório, nós fizemos várias diligências desta matéria. A Secretaria
de Infraestrutura e Mobilidade, a Secretaria de Infraestrutura na Consultoria Jurídica, o Gabinete Secretário também de Infraestrutura se manifestou, a Secretaria de Educação também se manifestou, a Procuradoria-Geral do Estado também teve manifestação, e nenhuma dessas manifestações foram contrárias à matéria. Fizemos também uma diligência aqui ao Conselho, aqui da Casa, que está estudando todos esses projetos, e o projeto retornou, então, para a nossa análise aqui na comissão. Então, resumidamente, após estudo, nós fizemos algumas alterações ao projeto, senhor presidente, colegas deputados, para que esse projeto tivesse aplicabilidade. Então, retiramos desta obrigatoriedade da norma as escolas municipais, porque não é de nossa competência fazer legislação sobre a esfera de municípios, e também retiramos a iniciativa privada. Aí fizemos as adaptações necessárias, né? E, em termos de técnica legislativa, o texto proposto na origem necessita de nova redação. E ainda, a fim de evitar questionamentos quanto à sua constitucionalidade e legalidade, apresentamos uma emenda substitutiva global, extraindo, como disse, da norma as escolas privadas e os municípios. E, diante do exposto, meu voto é pela aprovação, nos termos de uma emenda substitutiva global. Voto pela aprovação com emenda substitutiva global ao projeto de lei 0221/2025. Coloco em discussão. Em votação, os deputados favoráveis permanentes em comissão, os contrários se manifestam. Fica aprovado, então, o projeto de lei 0221/2025 com emenda substitutiva global. Relatório e voto ao projeto de lei 526/2025, de autoria do deputado Napoleão Bernardes, que denomina Marcos Paulo Salvador o ginásio de esportes da Escola de Educação Básica Professora Maria Angélica Calazans, na localidade do Caminho Pinhal, no município de Dona Ema, e altera o anexo 1º da Lei 16.720, de 2015, que consolida as leis que dispõem sobre denominação de bens públicos no âmbito do Estado de Santa Catarina. A emenda do projeto já, basicamente, enuncia todo o relatório, que dispenso a leitura nesse momento, e, diante do atendimento de todos os requisitos previstos na legislação, não se vislumbra qualquer impedimento legal, constitucional ou regimental à tramitação da matéria, sendo a iniciativa compatível com a competência legislativa da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Diante do exposto, voto pela aprovação do projeto 526. Projeto de lei 526/2025 tem o parecer favorável. Coloco em discussão, já registrando a presença do deputado Alex Brasil nesta sessão. Encerrada a discussão, coloco em votação. Os favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifestam. Fica aprovado, então, o projeto de lei 0526/2025. Obrigado, deputado Mauro de Nadal. Com a palavra, o deputado Volney Weber. Muito bom dia, senhor presidente, nobres colegas deputados, a todos que nos acompanham pelas redes da Assembleia Legislativa e também a todos que aqui se fazem presente no plenário. PL 0205/2025, de autoria da deputada Paulinha, que propõe disciplinar no âmbito estadual a classificação etária para o ingresso de crianças e adolescentes em estabelecimentos e eventos. Ainda que a matéria seja relevante e meritória, cumpre observar que o Estatuto da Criança e do Adolescente, legislação federal em vigor, já regula de forma abrangente a questão, cabendo ao Ministério da Justiça e competência normativa e fiscalizatória para a definição da classificação indicativa. Dessa forma, a proposta estadual incorre em sobreposição normativa, podendo gerar insegurança jurídica e questionamentos de constitucionalidade, por extrapolar a competência suplementar dos Estados e invadir a esfera normativa da União. Assim, por se tratar de matéria já integralmente disciplinada em âmbito federal, afigura-se desnecessária e formalmente inadequada a criação de legislação estadual com o mesmo objeto. Na verdade, estudando, analisando, é o mesmo objeto. Como bem falei, né? É um projeto
de relevância e meritório, mas já está contemplado na sua totalidade. Sendo assim, o meu voto aqui é pela rejeição do projeto de lei 0205/2025. 0205. Projeto de lei 0205/2025. Tenho parecer pela rejeição pelo deputado Vonei Weber. Coloco em discussão esse parecer. Em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o parecer do deputado Vonei Weber ao projeto de lei 0205/2025, que é pela rejeição. Tem o PL 0235/2023, de autoria do deputado Márcio Machado, o qual retorna essa comissão e que altera a lei de número 12854, de 2003, para vedar que cães tenham livre acesso às ruas e ambientes públicos sem acompanhante. Em análise da subemenda modificativa apresentada, verificamos que ela perdeu o objeto, pois a lei já foi atualizada pela lei de número 19127 de 2024, que inclui o inciso 16º ao artigo 2º. Assim, a redação correta é, de fato, a da emenda substitutiva global, que acrescenta o inciso de número 17. Diante disso, eu voto pela admissibilidade da subemenda modificativa e pelo prosseguimento da tramitação do projeto da forma da emenda substitutiva global já aprovada. Projeto de lei... Inadmissibilidade. Desculpa. Inadmissibilidade, né? Projeto de lei 0235/2023, ele foi aprovado por essa comissão com uma emenda substitutiva global e quando da sessão da Comissão de Meio Ambiente houve uma apresentação de uma subemenda modificativa a esta emenda substitutiva global apresentada pelo deputado Ivan Nats. Retornando a esta casa, a esta comissão, o relator da matéria, deputado Vonei Weber, deu parecer pela inadmissibilidade a esta subemenda modificativa, a emenda substitutiva global. Então, eu coloco em discussão este parecer, que é o parecer pela inadmissibilidade à subemenda modificativa. Em discussão, em votação, os favoráveis ao parecer do deputado Vonei Weber permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Fica aprovado o parecer do deputado Vonei Weber, ou seja, fica rejeitada a subemenda modificativa à emenda substitutiva global ao projeto de lei 0235/2023. Dando continuidade, senhor presidente, o PL 0373/2025, de autoria do deputado Gessé Lopes, não pelo fato de ele estar aqui presente, mas eu peço retirada de pauta. Retirado de pauta o projeto de lei 0373/2025. Dando sequência, 0479, PL 0479/2025, de autoria do deputado Mário Mota, que declara de utilidade pública o Instituto Reconstruir do município de São José e altera o anexo único da lei de número 18278 de 2021, para incluir o nome da referida entidade. A instituição apresentou toda a documentação exigida e encontra-se apta a receber o reconhecimento. Diante disso, voto, então, pela admissibilidade da matéria. Parecer favorável ao projeto de lei 0479/2025. Em discussão, em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Fica aprovado o projeto de lei 0479/2025. Temos o PL 0489/2025, de autoria do nobre colega deputado, meu vizinho Napoleão Bernardes, que veda a nomeação para cargos em comissão e funções de confiança no âmbito da administração pública direta, autarquia fundacional do Estado de Santa Catarina, de pessoa condenada por crimes sexuais contra vulnerável. O projeto de lei, ele veda, então, a nomeação em cargos. De confiança de pessoas condenadas por crimes sexuais contra vulneráveis. Já, o que nós temos aqui? Nós temos um outro projeto de lei, de número 174, 2024,
que antecede ao projeto 0489, de autoria do deputado Matheus Cadorim, que trata da posse em cargos efetivos de candidatos condenados por crimes de violência doméstica. Na verdade, ambas as matérias possuem o mesmo espírito: proteger a moralidade administrativa e garantir que pessoas condenadas por crimes graves contra vulneráveis não ingressem em cargos públicos. Por essa razão, eu voto aqui pelo apensamento dos dois projetos para tramitação conjunta. Parabenizar aqui tanto o deputado Matheus Cadorim, também, quanto o deputado Napoleão Bernardes. Mas a matéria é a mesma. Então, eu penso aqui, né, da possibilidade de tramitação conjunta. Esse é o meu voto, senhor presidente. Pedido de apensamento do projeto de lei 0489/2025, esse de autoria do deputado Napoleão Bernardes, ao projeto de lei 0174/2024, este de autoria do deputado Matheus Cadorim. Coloco em discussão o pedido de apensamento. Só para orientação, senhor presidente, aos dois autores da matéria, até para a gente ter um pouquinho mais de segurança para, posteriormente, fazer o voto nessa matéria. Há pouco tempo atrás, quando eu era prefeito, para a gente fazer Bastante a contratação... tempo. Bastante tempo. Você está fazendo essa constatação olhando para os meus cabelos, né? Ou pelos cabelos que não encontrei. É por isso. Na verdade, são duas. 1h30, vamos ser bem sinceros. Mas, enfim, de volta ao tema. Naquele período, para a contratação se exigia sempre folha corrida como um dos documentos essenciais para fazer a contratação, quer seja no comissionado ou no efetivo, concursado. Isso não se exige mais agora? Caro presidente, colegas porque deputados, vocês devem ter estudado a matéria ao propor. Nessa nossa proposição aqui específica, eu, inclusive, fiz um pedido de informação 210/2025, e, portanto, é público, né, no nosso sistema, 210/2025. Essa minha preocupação veio à tona com um caso concreto do município de Blumenau, que nós tratamos através de um outro projeto de lei que foi debatido na semana passada. Na semana passada, a gente debateu um projeto de lei de minha autoria, no sentido, inclusive, de exigir uma dupla checagem, uma dupla certificação por parte dos profissionais do RH na conferência desses documentos. Houve um caso muito sério em Blumenau, sobre um outro tema, em que uma servidora se concursou, tanto na rede municipal quanto estadual, utilizando um histórico de graduação e um diploma de graduação falsificado, mas tão bem falsificado que ela foi concursada e efetivada, tanto no município quanto no estado. E, no âmbito da Prefeitura de Blumenau, foi contratada, inclusive, num cargo de confiança, baseada na titulação que tinha. E hoje há um procedimento de improbidade administrativa do Ministério Público em relação a esse caso concreto de Blumenau. E aí nos ateve essa preocupação. O cargo de confiança que essa falsária acabou ocupando foi de gerente de educação especial. Foi a pessoa que cuidou das políticas de educação especial do município de Blumenau, para ver a gravidade dessa questão. Tanto que a própria faculdade teve dificuldade em aferir, a olho nu, a veracidade do diploma ou não. E aí, vendo o histórico, viu que ela tinha sido reprovada na maioria das matérias. Então, isso é fruto de um projeto de lei nosso, que foi apreciado na semana passada, exigindo a dupla checagem, porque pode passar de boa fé ou, eventualmente, até pode passar de má fé. A dupla checagem na admissão e nas eventuais promoções. Isso foi o projeto da semana passada. Esse aqui é fruto de um pedido de informação nosso, 210/2025, em que a própria Secretaria de Administração atestou que em vários órgãos do Estado, por exemplo, nas promoções, não se exige a certidão. É uma autodeclaração. Então, se com a certidão, às vezes, vem a falsificação, com a autodeclaração, infelizmente, não dá para contar. Então, quase que é um reforço à norma. Esse é o espírito do nosso projeto de lei, o 489/2025. Porque ele veda, mas no corpo do projeto de lei exige, de fato, a certidão como instrumento, seja para a admissão, seja para as eventuais promoções ou progressões de carreira, né? Então, o espírito não é nem só vedar, porque isso a própria legislação federal, né, de modo direto ou indireto, já veda. Mas a ideia aqui é reforçar essa questão da certidão e não admitir a autodeclaração, como tem acontecido no Estado em alguns procedimentos. Essa é a nossa visão, pelo menos no nosso projeto aqui, deputado Matheus. Não, perfeito. E tem também a questão, existem boas práticas, mas existe também a possibilidade de você pedir um mandato de segurança e ser efetivado
depois, enfim, entrar com o processo, o órgão público entrar com o processo para poder retirar aquela pessoa. Então, para evitar que isso tudo aconteça e que não seja só uma boa prática, que seja efetivamente lei, aqui no nosso projeto especificamente, a gente vincula alguns tipos de crimes com alguns tipos de cargos. A gente dá bem esclarecido, por exemplo, crimes contra criança e adolescente, então você, obviamente, não vai poder participar de nenhum tipo de órgão público ou cargo que trate com crianças e adolescentes, né? Então, é mais um reforço mesmo para evitar que seja só uma boa prática e sim efetivamente uma regra estadual. Caro deputado Mauro, só por uma questão de curiosidade, o nosso pedido de informação sobre essa questão da certificação, da certidão propriamente dito versus a autodeclaração, nosso pedido de informação foi do dia 11 de julho. Aí houve essa provocação em que vários órgãos do Estado daí realmente assumem que basta a autodeclaração. Tanto é que depois do pedido de informação, no dia 20 de agosto, o nosso pedido de informação foi 11 de julho. Aí, em 20 de agosto, veio uma circular da Diretoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, reforçando para ter um cuidado especial no preenchimento dos formulários e tal. Então, só para mostrar que é um tema que ainda não está pacificado e que ainda não é um protocolo, esse checklist não está tão automático assim. Continue discussão, apensamento, pedido de apensamento. Em votação, se favoráveis pela comissão, os contrários se manifestem. Fica, então, aprovado o pedido de apensamento do projeto de lei 0489/2025 ao projeto de lei 0174/2024. Obrigado, deputado Vonley Weber. Com a palavra, o deputado Napoleão Bernardes. Caro presidente, colegas deputados, todos aqueles que nos acompanham, inicialmente, relatório e voto ao projeto de lei 535/2025, autoria do deputado Jair Mioto, visa a declaração de utilidade pública da Associação Cultural e Esportiva Jogos Adaptados de Camboriú, com sede no município de Camboriú. Segundo o autor, essa entidade desenvolve há mais de uma década programas gratuitos voltados ao vôlei adaptado para ambas as categorias, femininas e masculinas, para pessoas a partir dos 50 anos de idade, promovendo o bem-estar físico e mental, bem como a integração social de pessoas de várias idades, inclusive idosas. E o relator atesta aqui uma série de documentos que demonstram a relevância social e comunitária dessa entidade. No que diz respeito aos pressupostos legais, todos estão de acordo e em conformidade à legislação estadual. Portanto, senhor presidente, meu voto é pela admissibilidade da continuidade da tramitação desse projeto de lei 535/2025. Projeto de lei 0535/2025, com parecer favorável pelo relator, coloco em discussão. Em votação, se favoráveis permanece comissão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o projeto de lei 0535/2025. Por fim, relatório e voto ao projeto de lei 563/2024, de autoria do eminente deputado Matheus Cadorim, que visa a instituir a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica do Estado de Santa Catarina. Passo ao relatório, projeto de lei de autoria parlamentar, eminente deputado Matheus Cadorim, que visa a instituir uma legislação denominada Declaração de Direitos da Liberdade Econômica, com o objetivo de consolidar princípios voltados à livre iniciativa e ao livre exercício das atividades econômicas. A proposição foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, sob minha relatoria, e também recebeu um parecer favorável da Comissão de Finanças e Tributação. A título de relatório, na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, deliberou-se pela não pertinência temática para a apreciação do mérito e os autos foram encaminhados à respectiva Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia e Inovação. A matéria também foi aprovada no âmbito desta comissão. Por fim, na Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor e do Contribuinte, foi rejeitado o voto do relator, prevalecendo o voto vista, que acatou uma emenda substitutiva global apresentada pelo governo do Estado. A referida emenda teve como objetivo ampliar o alcance da norma, passando a disciplinar também, além da Declaração de Direitos da Liberdade Econômica no Estado, em conformidade com a Lei Federal 13.874/2019, instituindo no âmbito do Estado o Programa Estadual de Modernização do Ambiente de Negócios Catarinense, regulamentado, portanto, a classificação de atividades de baixo risco, e instituindo um comitê para a integração das administrações tributárias e gestão da rede estadual para a simplificação do registro e legalização de empresas e negócios de Santa Catarina. Uma emenda, inclusive, com a concordância do próprio autor. É um texto que vem a se somar à matéria. Esse é o relatório, passo ao voto. Conforme disposto no artigo 72, combinado com o artigo 144, parágrafo único do Regimento Interno da LESC, a proposição emendada nas comissões retorna à Comissão de Constituição e Justiça para reapreciação, especialmente diante da aprovação da emenda substitutiva global apresentada pelo Governo do Estado. A mencionada emenda, além de respeitar os limites regimentais, promoveu adequações relevantes, consolidando a legislação estadual em harmonia com os marcos regulatórios federais mais recentes,
Diante do exposto, considero que a matéria se encontra apta a prosseguir em sua tramitação, especialmente no que tange à análise da constitucionalidade, legalidade, juridicidade, técnica e legislativa. Ante exposto, portanto, com base nos preceitos regimentais, o meu voto no âmbito desta comissão é pela admissibilidade do projeto de lei 563/2025, na forma da emenda substitutiva global apresentada pelo Governo do Estado. Aproveito, senhor presidente, para destacar a importância dessa matéria, uma das mais relevantes que nós vamos apreciar aqui nesse ano e nessa legislatura, sobretudo tendo em vista que, com o advento da reforma tributária, a concretude dela, a efetivação dela em 2033, os estados ficam vedados, por exemplo, dos incentivos fiscais, os tratamentos tributários diferenciados. Então, o que vai garantir aos estados competitividade um em relação ao outro também tem a ver com o ambiente de negócios. Então, essa é uma matéria muito importante e vem consagrar princípios do ambiente de negócios, da segurança jurídica, para permitir aquilo que já está no DNA do catarinense, que é essa gênese do empreendedorismo, que isso possa ser desenvolvido com ainda mais liberdade, com mais simplificação, com menos burocratização. Então, a proposta original do deputado Matheus, somado aos complementos do próprio governo do Estado, vem ao encontro dessa tese e isso pode ser um diferencial competitivo muito importante para Santa Catarina, sobremaneira após 2033, quando, com os efeitos da reforma tributária, os incentivos fiscais ficam vedados em relação aos estados. Todo mundo vai jogar por igual em relação ao que diz respeito a tributos. Então, qual que vai ser a diferenciação? São outros ingredientes relacionados à competitividade, infraestrutura, logística e, sobretudo, também ambiente de negócios. Por isso é uma matéria muito paradigmática, muito relevante e conta aqui com a minha aprovação. Parabéns tanto ao autor quanto ao governo do Estado pela compreensão em relação a essa matéria. Projeto de Lei 0563/2024 tem um parecer favorável do relator deputado Napoleão Bernardes à emenda substitutiva global apresentada pelo governo do Estado. Coloco em discussão. Deputado Matheus. Sim, senhor presidente. Primeiro, eu quero agradecer a todos os envolvidos nesse processo, desde a liderança do governo, a própria participação do jurídico, da Secretaria da Fazenda, da Secretaria da Casa Civil, e que não mediram esforços para que a gente pudesse trabalhar esse projeto em conjunto, e, obviamente, a relatoria do deputado Napoleão, que aqui brilhantemente expôs a importância desse projeto. Trata-se da Declaração de Direitos e Liberdade Econômica no Estado de Santa Catarina, assim, tal qual nós temos os direitos universais do consumidor, aqui a gente está falando também dos direitos universais do empreendedor, daquele que gera emprego e renda. E Santa Catarina está, né, ainda até a aprovação desse projeto, num patamar muito abaixo do esperado para um Estado que é tão empreendedor. Nós estamos aí com pouquíssimas atividades liberadas pelo Estado de forma autodeclaratória, como prevê aqui também o projeto. Então, aqui com esse projeto, nós vamos catapultar Santa Catarina para as primeiras posições com quase 900 atividades. Atividades que são de baixo risco, atividades que não precisam necessariamente de uma avaliação mais incisiva por parte dos órgãos reguladores, até porque daí para as atividades, por exemplo, uso dois exemplos extremos, como um representante comercial e uma indústria química, elas passam pela mesma fila e elas tomam o mesmo tempo dos avaliadores, bombeiro, vigilância, enfim. A ideia é que com uma autodeclaração, com essa atividade de baixo risco reconhecida, esse representante comercial possa abrir imediatamente o seu CNPJ, enquanto os técnicos podem se debruçar sobre o que realmente é importante, nesse caso, que precisa ter uma avaliação mais concisa, que é a questão citada aqui, o exemplo da indústria química. E aqui também, junto com a proposta do governo, é criado, então, um comitê não remunerado dentro da JUSESC, que vai fazer a avaliação dessas atividades e atualizá-las, depois do decreto regulatório, através de decreto, através de uma resolução, não necessariamente passando por lei de novo, porque para cada atualização que a gente for fazer, não precisa passar por todo esse processo aqui na Assembleia, só com a decisão diretamente do Executivo, que é o mais correto a se fazer, e aí coloca Santa Catarina num patamar que nenhum outro Estado tem, de ter o decreto efetivo aqui para acelerar esse processo de competitividade dentro do mercado. Então, eu agradeço a todos os envolvidos, né, já citados aqui, e peço aí aos colegas a aprovação do projeto para que ele possa ser ainda essa semana aprovado em plenário. Obrigado. Com a palavra o deputado Maurício. Presidente, saudando a todos que estão nos acompanhando, só rapidamente enaltecer o trabalho do deputado Matheus Cadorim com a apresentação desse projeto, que é inovador realmente, que melhora muito esse ambiente de negócio em Santa Catarina e, principalmente, diminuindo a burocracia, que hoje nós temos e muito. Todo o processo que inicia é demorado e a JUSESC se debruçou muito em cima desse trabalho e
complementou aquilo que é o teu projeto para dar, inclusive, legalidade, para poder tramitar aqui e ser aprovado muito rapidamente, porque melhora em muito para Santa Catarina a partir do momento dessa aprovação. Realmente o senhor tem razão, nós vamos entrar num patamar diferenciado a nível nacional, porque o autodeclaratório é importantíssimo e que vai servir, sim, para abrir uma empresa muito mais rapidamente. Então, a Junta Comercial está de parabéns, ao JUSESC, como também a Casa Civil, por todo o trabalho realizado em conjunto com o senhor e com a sua assessoria. Muito obrigado. Continue a discussão. Em votação, então, parecer favorável do deputado Napoleão Bernardes à emenda substitutiva global apresentada pelo governo ao projeto de lei 0563/2024. Como não há mais quem queira discutir, coloque em votação. Se favorável, se permanece a comissão, se contrário, se manifeste, fica aprovado. A emenda substitutiva global ao projeto de lei 0563/2024. Obrigado, deputado Napoleão. Com a palavra, o deputado Alex Brasil. Obrigado, presidente. Aproveito para cumprimentá-lo, assim como os nobres colegas deputados aqui presentes e todos que nos acompanham nessa Comissão de Constituição e Justiça. Os meus relatórios de hoje, eu começo pela devolução do vista do PL 0086 de 2024, de autoria da deputada Ana Campanholo, que dispõe sobre a utilização de termos para identificação de cada indivíduo como masculino ou feminino no âmbito do Estado de Santa Catarina. Trata-se de um projeto de lei de iniciativa da deputada Ana Campanholo, tendente a estabelecer critérios para a definição do sexo de um indivíduo e a aplicação desse critério no âmbito do Estado de Santa Catarina, nos seus artigos 2º e 4º. Defende a autora que o projeto de lei em estudo é relevante, pois reconhecer e respeitar as diferenças biológicas entre os sexos é fundamental para promover uma sociedade mais justa, equitativa e democrática. Ignorar essas diferenças não apenas ameaça a integridade da competição esportiva e a precisão dos serviços públicos, mas também pode ter aplicações sérias no bem-estar e na compreensão científica das futuras gerações. Houveram diligências aos órgãos de governo, onde a Secretaria da Administração Prisional se manifestou de forma contrária. Em seguida, o eminente relator apresentou o relatório e voto a esse PL, manifestando-se pela rejeição ao prosseguimento da tramitação processual da pretensa lei sob análise, momento em que requeriu vistas para apreciar de maneira minuciosa o PL 0086 de 2024 e expor minhas conclusões, o que passo a fazer a partir de agora nesse voto vista. Inicialmente, faz-se necessário apontar as razões pelas quais o eminente relator considerou o presente projeto de lei inconstitucional. Apontou que o PL desconsiderou a existência do decreto número 16 de 2019, que dispõe sobre o uso do nome social na administração pública de Santa Catarina, entendeu pela competência concorrente dos estados para legislar sobre esporte e suposta contradição com a Lei Federal número 9.615, de 1998, e a Lei Geral do Esporte, Lei 14.597, de 2023. Concluiu pela inconstitucionalidade material por estar a pretensa lei em tela em desacordo com os artigos 1º, inciso 3º, e artigo 3º, inciso 4º da Constituição Federal. Julgou que existe contradição com a Lei Federal 7.210 de 1984 no tocante à administração prisional. Nesse sentido, corroborou com o entendimento as manifestações dos órgãos de governo. Pois bem, no tocante ao primeiro apontamento, discordo do entendimento exarado pelo nobre relator. Ao observarmos o conteúdo do projeto de lei que é aqui analisado, percebemos que não há contradição com o decreto número 16 de 2019. Destaque-se que o PL não conflita com o decreto supramencionado, pois o nome social e a identidade de gênero do indivíduo ainda poderá ser empregada, devendo apenas constar um item a mais sobre o sexo biológico ao nascer, dado muito relevante para o desenvolvimento das políticas públicas, sobretudo na área de saúde. Já com relação ao item B, concordo com a inequívoca competência concorrente dos estados para legislar sobre os esportes, matéria já consolidada pela doutrina e jurisprudência pátria. Contudo, discordo quanto à existência da contradição entre a proposta legislativa em comenta e as leis federais 9.615, de 1998, e a Lei número 14.597, de 2023. Entretanto, não há confronto entre o texto do projeto de lei em comento e os trechos supracitados.
Percebe-se que existe uma tentativa do relator de caracterizar o emprego do critério biológico para definir o sexo nas modalidades esportivas como ato discriminatório, justamente o contrário. A equidade nas competições esportivas deve contemplar os direitos de uma concorrência justas para as mulheres biológicas, sobretudo em esportes de contato, de modo a proteger a integridade física desta parcela tão grande da nossa população. De modo que não contemplo ilegalidade no projeto de lei 0086 de 2024 quanto a esse ponto. Tampouco existe qualquer tipo de conflito com o texto e princípios constitucionais citados pelo nobre relator no seu item C. Finalmente, no que concerne o item D, concordo com os argumentos do relator e dos órgãos de governo sobre o conflito com a norma federal no que toca à administração prisional e dos centros socioeducativos. Entretanto, considero que não seja motivo suficiente para invalidar todo o projeto de lei, devendo o PL ser alvo de simples emenda modificativa. Por fim, destaco o objeto nobre e necessário do presente projeto de lei de garantir uma coleta de dados segura para a adoção de políticas públicas na área de saúde e equidade nas competições esportivas e garantia ao direito da privacidade. Diante do exposto, eu voto pela admissibilidade do projeto de lei 0086 de 2024, na forma da sua emenda modificativa, a qual eu apresento. É isso, presidente. Vamos lá. A gente vai fazer uma... nós vamos primeiro votar aqui o parecer do deputado Márcio Machado, para depois, se houver a rejeição ao parecer do deputado Márcio Machado, a gente analisar o voto divergente do deputado Alex Brasil, que fez a devolução de vista com um parecer diferente do relator, parecer original do deputado Márcio Machado. Coloco em discussão, então, o parecer do deputado Márcio Machado, com a palavra o deputado Fabiano da Luz. Então, continua em discussão o parecer do deputado Márcio Machado, que é o parecer pela inadmissibilidade. Encerrada a discussão, coloco em votação. Os deputados favoráveis ao parecer do deputado Márcio Machado, que é pela inadmissibilidade, permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Fica rejeitado o parecer do deputado Márcio Machado. Fica rejeitado o parecer do deputado Márcio Machado, que era pela inadmissibilidade. E agora nós vamos colocar em discussão o parecer do deputado Alex Brasil, que deu um voto divergente, e o parecer do deputado Alex Brasil, através do seu voto divergente, é pela admissibilidade do projeto de lei 0086 de 2024 com emenda? Com emenda modificativa. Isso. Coloco em discussão. Aí, presidente, eu quero Desculpa, só para registrar antes. Foi rejeitado o parecer do deputado Márcio Machado com quatro votos a 2. 4 votos a 2. Rejeitado o parecer do Márcio Machado. Agora, coloco... Em discussão, o parecer do... Não, foi 4 votos, voto que divergiu. São 5 votos, deputado Napoleão, deputado Volney, deputado Maurício, deputado Alex, deputado Matheus Cadorim. São 5 votos contrários, com 2 votos a favor. Agora está em discussão... Eu sou só convidado, presidente. Não, sim. Embaralhou. Agora em discussão... Tá certo. Em discussão, o parecer do o voto divergente do deputado Alex Brasil, que tem uma emenda modificativa, e o parecer é favorável ao projeto de lei 0086/2024. Em discussão, deputado vistas, Fabiano. Esse eu quero pedir vistas justamente para... Deputado Fabiano pede vistas do voto divergente ao projeto de lei 0086/2024. Então, não dá mais para discutir isso? Tá bom.
Só para identificar, né? Porque o título ele pode causar estranheza, mas é muito claro aqui, ó, que o sexo será definido exclusivamente pelo critério biológico ao nascer, aplicando essa definição em esportes, prisões, abrigos, banheiros e estatísticas públicas. Não tem muito o que discutir, né? Mas enfim, a não ser a questão das prisões, que efetivamente é um problema que é preciso ser tratado dentro do sistema prisional especificamente. Palavra do deputado Alex Brasil. Não, era exatamente isso onde entra a nossa emenda modificativa, nesse último critério, só para deixar claro. Hã? Tem um antes. É o primeiro que está ali. Isso aqui ali. Ah, esse aqui? Ah, tá, ainda bem que você falou. Dando continuidade, presidente. Trago mais uma devolução de vista, dessa vez ao PL 0043 de 2025, de autoria do deputado Gessé Lopes, que estabelece penalidade administrativa para a condução de veículo com descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante. O projeto visa estabelecer penalidade administrativa para pessoas que conduzam veículos que produzam ruídos de modo a produzir poluição sonora elevada. Defende o autor que o projeto de lei em estudo é relevante, pois visa garantir maior qualidade de vida à população catarinense, reduzindo a poluição sonora causada por veículos automotores com descarga livre ou silenciador defeituoso, deficiente ou inoperante. Continua explicando que a poluição sonora é reconhecida como um fator prejudicial à saúde, podendo causar estresse, distúrbio de sono, dificuldade de concentração e outros impactos negativos, especialmente em crianças, idosos, enfermos e pessoas com transtorno de espectro autista. Houve pedido de diligência com manifestação contrária dos órgãos de governo. Conclusas as diligências, o eminente relator apresentou relatório e voto à SPL, manifestando-se pela rejeição ao prosseguimento da tramitação processual da pretensa lei sob análise, momento em que requerer vistas para apreciar de maneira minuciosa o PL 0043 de 2025 e expor as minhas conclusões, o que passo a fazer nesse voto vista. Inicialmente, cabe destacar os motivos apontados pelo voto do relator e órgão de governo pela rejeição do projeto, que se resume, basicamente, na invasão da competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte, e conflita com o Código de Trânsito do Brasil. Nos moldes como o projeto está redigido, tem, com razão, o relator. Entretanto, faz-se necessário destacar que, na justificativa desse PL, o deputado autor deixa claro que o objetivo da pretensa lei é evitar a poluição sonora e preservar a saúde da nossa população, se tratando, portanto, de matéria ambiental e não de trânsito. Destaco ainda que a competência legislativa quanto a matérias ambientais é concorrente e que afasta todos os óbices da tramitação desse projeto. Dessa forma, com o intuito de sanar as inconstitucionalidades apontadas e adequar o PL 0043 de 2025 à intenção original do autor, apresento uma emenda substitutiva global para deixar claro o caráter ambiental da proposta legislativa e assim avançarmos nessa meritória iniciativa, que é a redução dos barulhos que afetam tanto a saúde pública e que, infelizmente, tem crescido em nosso Estado. Diante do exposto, voto pela admissibilidade do projeto de lei 0043 de 2025 na forma da sua emenda substitutiva global, a qual eu apresento. O voto divergente do deputado Alex Brasil é pelo parecer pela admissibilidade. Com emenda substitutiva... É global? Global. Global. Primeiro parecer é desse deputado Pepe Colasso, e eu dei o parecer pela inadmissibilidade. Eu vou justificar aqui, porque até porque o autor do projeto está aqui. A matéria é uma matéria justa e válida, que o autor coloca em tela, porém, o nosso entendimento é que esse tema ele é de competência privativa da União. Ele já está regulamentado no Código de Trânsito Brasileiro, e nós poderíamos ter aí a gente chama de bis in idem, né, no direito, uma dupla multa, né, para que o condutor, o infrator, tenha.
Por isso que a gente votou pela inadmissibilidade, principalmente pela competência que a gente entende que é da União e por já estar regulamentado no Código de Trânsito Brasileiro. Mas, repetindo o que disse anteriormente, o tema é válido e coloco em discussão, então, agora, a relatoria desse deputado que tem o parecer pela inadmissibilidade. Se, por acaso, for rejeitado esse parecer, a gente daí vota o voto divergente do deputado Alex Brasil. Em discussão, eu dou a palavra... Vamos polemizar um pouquinho mais, até para nós ouvir o autor da matéria, já que ele está conosco, porque esse assunto é um assunto muito discutido e recorrente também dentro da interpretação do Código de Trânsito Brasileiro, que o que ele está vedando no Código de Trânsito Brasileiro é justamente a alteração das características originais do veículo, principalmente o escape, ou seja, o cano de descarga, em outros termos, né? E aí você multa ele porque está fazendo um barulho um pouquinho maior do que era aquilo recomendado pelo fabricante. E aí, quando você está multando ele, passa uma moto velocidade no lado com aquele ronco ensurdecedor, e lá está tudo certo, que saiu de fábrica assim, aí pode, né? Aquelas motos que andam a 250, 300 km por hora, aí é válido e não tem como multar aquela moto, né? Mas aquele que está ali com o Fiat 147 com o cano de descarga estourado vai levar uma multa, né? Eu também particularmente entendo que a competência é federal sobre isso, mas é uma velha polêmica, né? De notificação. Mas o que eu acho que o autor está prevendo aí é justamente aquele que faz a adaptação ali naquele escapamento para fazer um barulho além daquele que é o limite estabelecido pelo fabricante, acho que é mais ou menos isso, né? Mas a lei ela entra em interpretações diferentes, né, para uma mesma situação, né? Um que você adapta e o outro que vem de fábrica já com um barulho ensurdecedor, como é o caso dessas motocicletas aí, que você nem sente ela se aproximar quando você está no trânsito, só sente só quando vê aquele barulho passando do teu lado, né? Chega a levar um susto que às vezes quase tira o destino do condutor do veículo da rota normal de trafegabilidade. Senhor presidente. Presidente, se pudesse... Eu ia deixar primeiro o autor até explicar, para depois a gente... Mais a faculdade... Eu só ia contribuir, se me permitir, depois ele faz as conclusões e fala defesa. Mesma linha. Eu vou te convencer, deputado. Mas tu que sabe, eu estou só aqui, estou te convidando. Deputado Gissé. Presidente, muito obrigado. Nosso convidado tem a preferência, deputado. Muito obrigado pela oportunidade de participar como convidado aqui para defender esse projeto que eu acho de extrema importância. O deputado Alex Brasil ele foi extremamente feliz em fazer essa alteração que ele propôs aqui, que é ligar essa situação a ruídos, ao barulho, não necessariamente ao estado do cano de descarga. Nós já criamos aqui outros projetos de multas sobre multas, como disse o Cadorim, para esses caras tinha que ser 3, 4 multas para quem faz esse tipo de barulho, que é ensurdecedor, incomoda a gente. E se incomoda a gente, imagina as crianças autistas. Quando eu fiz esse projeto aqui, apresentei, não foi da minha cabeça, não foi por eu não gostar, mas foi porque entidades me pediram para a gente propor alguma coisa. E quando a gente fez a proposição, a gente pensou nos canos de descarga, mas, na verdade, o objeto é a poluição sonora, é a intenção. Tanto é que não precisa necessariamente estar com o cano de descarga alterado para fazer um barulho que incomode as pessoas numa região urbana, né? Então, fazendo malabarismo, cortando o giro sem necessidade para avacalhar, mesmo o cano de descarga estando em condições, o objeto, com a aprovação da substitutiva do deputado Alex Brasil, fica bem objetivo com relação a isso, é a poluição sonora, e não a gente aqui criar uma regra de trânsito, né? Então, está relacionado mais ao meio ambiente. Então, a gente vai, às vezes, aqui deixar, né, de levar isso adiante, um projeto que é de benefício geral. Acho que ninguém é contra esse tipo de projeto, porque nós estamos no dia a dia, vimos o abuso dessas pessoas com relação a isso, mas, sobretudo, sobre os idosos, as crianças e os autistas que sofrem com esse tipo de barulho, né? E hoje, uma multa da legislação federal de R$ 160. O cara ele vai ali,
bota de novo outro cano, ou abre, faz o que ele quiser fazer, porque é um valor que não motiva ele a mudar a conduta dele. Por isso, nós estamos apresentando o deputado Alex apresentou, né, deputado, uma multa que vai para R$2.000, que daí sim ele sente, e aí sim ele não vai querer fazer aquilo ali novamente com medo de levar uma nova multa de R$2.000, que daí sim ele sente no bolso. Então, o objeto do projeto é esse. O Alex Brasil fez a gentileza de deixar isso claro, e meu pedido ao deputado PP é que, de repente, ele possa reavaliar nesse sentido do projeto do Alex Brasil, se, de repente, for do seu coração de retirar o seu projeto e deixar a gente provar o do Alex, que deixa mais claro que o objeto não é o cano de descarga, sim, é o barulho, né, o ruído, que a poluição sonora ligado mais à questão do meio ambiente e ajudar as nossas crianças com autismo. Eu entendo o seu apelo, deputado, mas o voto aqui não é pelo coração, é pela razão. E a gente entende pela questão legal a inconstitucionalidade pelo Código de Trânsito e pela poluição sonora. Confesso que é uma declaração pertinente o que o deputado fala, porém já tem regramento também dentro da lei do meio ambiente. Eu vou fazer o seguinte, eu acredito que a gente possa pedir a retirada desse projeto para que a gente possa fazer um estudo melhor e, de repente, tendo um entendimento de legalidade desse voto divergente do deputado Alex Brasil, retirar o parecer. Porém, eu preciso fazer um estudo mais detalhado quanto a isso. Se todos estiverem a favor, deputado Vonei. Só queria contribuir aqui na polemização, como diz o deputado Mauro de Nadal. Na verdade, deputado Jacé, você não tem que buscar o meu convencimento. Quando eu queria falar, eu queria te parabenizar primeiro. Não ajudar. Porque eu nunca vi um equipamento tão pequeno fazer tanto barulho. Eu penso até que o fabricante, porque pessoas muitas vezes são movidas pelo tamanho do barulho, então talvez isso ajude a vender, porque eu não consigo entender um equipamento tão pequeno, que se fosse por tamanho, quanto menor o equipamento, mais barulho, um liquidificador não dá para ligar dentro de casa, porque a gente procura diminuir aquele barulho, a rotatividade e tal, mas por que fazer tanto barulho? Quando que um caminhão que leva aí 20 toneladas, 18 toneladas, faz muito, muito, muito menos barulho do que um equipamento que transporta 200 quilos. Então, eu penso que dá para minimizar isso. O próprio fabricante tem que pensar nessa situação, uma vez de que não só na área urbana que esse barulho vai prejudicar tantas pessoas. Na área rural, principalmente, se você atirar um foguete, se você der uma buzinada em frente a um aviário de postura comercial, por exemplo, ou de postura, você acaba tendo um prejuízo danado. E uma acelerada de moto dessa também, no susto da ave, lá no confinamento, acaba prejudicando o ovário, acaba com o susto tão grande, estourando o ovo interno dentro dela, que leva essa ave à mortalidade, ou quando ela consegue jogar esse produto para fora, mas a produção acaba sendo afetada num plantel geral em 5, 6, 10% por várias semanas com produtividade a menos. Então, o barulho, na verdade, ele não faz bem para nada nesse sentido. Então, eu quero parabenizar mais uma vez, dizer, deputado Mauro, quando aquela moto passa em velocidade do lado, assustando a gente, ela talvez não tenha que ser multada pelo barulho, porque a legislação está dentro da legislação, mas ela tem que ser multada pelo excesso de velocidade, porque ela só faz barulho quando está em alta velocidade também. Então, tipo assim, o que vale lembrar aqui também, eu acho que é uma fiscalização maior da nossa própria polícia. Vale lembrar que, quando se trata de motociclista, a gente não consegue trafegar mais com qualidade, nem com segurança, na nossa via expressa. Ou com a moto passa pela direita, passa pela esquerda, e quando o trânsito está devagar, ele passa a 100 por hora no nosso meio. E se nós decidir mudar de pista, porque somos obrigados, entramos na pista da esquerda e queremos cruzar 3 pistas que ali na frente tem que sair pela direita, e tu olha no retrovisor, não vem ninguém, e você é surpreendido pela alta velocidade de alguém fazendo o tal do barulho também, e se acontecer um acidente, ainda somos criminalizados porque somos assassinos, porque não respeitamos o motociclista. Então, acho que tem muita coisa para se rever nessa questão da motocicleta aí, tanto do barulho, quanto do desrespeito,
quanto que diz que tem corredor, que não existe corredor em lugar nenhum. Eu acho que nós temos que repensar aquela legislação, e aí cabe, sim, nesse projeto, talvez nós rever, deputado Gessé, toda essa situação aí que vem incomodando todo mundo, inclusive pelo mau uso desse equipamento, que muitos aceleram bastante para fazer velocidade, que nossos centros ortopédicos, principalmente, estão superlotados aí, com pessoas que já fizeram 2 cirurgias, 5 cirurgias, 10 cirurgias, 20 cirurgias, e que não vão ser mais produtivos nunca mais, e vão ficar ocupando os espaços daqueles que trabalharam tanto em botar uma prótese de quadril, uma prótese de joelho, que a dor é insuportável, não dorme mais, mas lá não dá para fazer cirurgia porque está superlotado aquele setor do hospital, por esses que acabam, muitas vezes, abusando no trânsito, tanto na velocidade quanto no barulho. Tanto com aquela moto que faz o barulho que assusta o deputado Mauro, quanto do barulho pelaquela moto que tira a descarga e faz as alterações. Eu penso que o próprio fabricante, eu acho a legislação nacional, nós provocar os nossos deputados federais para fazer com que o equipamento colocado no território brasileiro ele possa ser silencioso. Ele possa ser silencioso. Eu quero acreditar que o brasileiro gosta tanto de barulho que se tirar a Fórmula 1 e passar para motores elétricos, eu quero acreditar que vai cair pela metade o volume de pessoas que vão aos autódromos para ver a Fórmula 1, porque muitos vão lá apaixonados por aquele barulho infernal que realmente acaba estourando os ouvidos de todo mundo. Mas, enfim, quero parabenizar o deputado Alex, para o deputado Gessé, e aqui contestar a decisão do nosso deputado Pepe Colasso, que fala da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade. E, enfim, tem vezes que nós temos que tocar projeto inconstitucional aqui mesmo para fazer a provocação, para fazer com que alguém se acorde e se mexa e faça algo diferente para a nossa nação. Obrigado. Parabéns, deputados, porque o projeto ele cabe uma reflexão bastante grande, talvez uma alteração bastante forte quanto a isso, e contem comigo, sou parceiro nessa construção. Deputado Fabiano. Bom, deputado Pepe Colasso, colegas deputados, no mérito desse projeto, eu concordo plenamente com o deputado Gessé. As alterações, o barulho alto, que não é só do descarga, que é do som que colocam nos carros, que é aquilo que você faz para atrapalhar os outros, né? Agora, na constitucionalidade, o deputado PP também tem razão, porque é uma matéria nacional, a própria PREGE já se manifestou com relação a isso, porém o deputado Alex Brasil traz uma novidade que é remetê-lo para a questão ambiental. Que aí também eu não sei como é que a gente consegue encaixar para torná-lo constitucional esse projeto. Eu acho que é de bom grado aqui a gente retirar e estudar como fazer com esse projeto, porque o mérito é uma coisa, mas a constitucionalidade realmente ela é um pouco difícil. Se for de acordo com os deputados, a gente retirar de pauta. Estão todos de acordo? Retirado. De acordo, presidente. Obrigado, deputado Gessé. Com a palavra, deputado Alex Brasil. Bom, agora está todo mundo autorizado a votar contra, né? Dando continuidade, vamos ao PL 0321 de 2023, de autoria do deputado Gessé Lopes, que estabelece multa administrativa às pessoas que realizem atos de constrangimento, ofensa ou ameaça a vigilantes privados e dá outras providências. Segundo o autor, a proposta visa reforçar a proteção dos vigilantes, reconhecendo a segurança privada como parceira da segurança pública, contribuindo para a ordem pública. Durante a tramitação, foram solicitadas manifestações técnicas. A Procuradoria-Geral do Estado apontou possível inconstitucionalidade, argumentando que o projeto invade competência privativa da União, no artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal. No entanto, órgãos da Secretaria de Segurança Pública não apresentaram objeções e não viram conflitos com esse interesse público. Assim, entendo restar afastada a alegação da inconstitucionalidade formal, destacando que o projeto não trata de matéria penal, nem altera o exercício profissional dos vigilantes, mas apenas institui sanção administrativa estadual, o que é permitido dentro da competência concorrente do Estado em matérias de direito administrativo. No plano da constitucionalidade material, não se vislumbra afronta aos direitos fundamentais ou princípios constitucionais, pois a medida tem natureza protetiva e harmoniza-se com os valores constitucionais da dignidade da pessoa humana, da valorização do trabalho e da preservação da ordem pública. Artigos 1º, incisos 3º e 4º, e 144 e artigo 144 da Constituição Federal. Quanto à juridicidade, legalidade e regimentalidade, não há óbice.
A sanção administrativa decorre do poder de polícia da administração pública estadual, devendo ser instituído procedimento adequado para sua apuração e aplicação. Ante o exposto, voto pela admissibilidade do projeto de lei 0321 de 2023, no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de lei 0321 de 2023, de autoria do deputado Gessé Lopes, estabelece multa administrativa às pessoas que realizem atos de constrangimento, ofensa ou ameaça a vigilantes privados. Parecer favorável. Coloco em discussão. Para discutir, senhor presidente. Palavra, deputado Mauro. Nos autos, aí a gente percebe que a Polícia Civil não vê contrariedade, a Polícia Militar também não, a Secretaria de Segurança Pública também não, mas a Procuradoria-Geral do Estado aponta vício constitucional formal na integralidade do projeto de lei, por violação ao artigo 22, inciso 1º da Constituição da República, que atribui competência exclusiva da União para legislar sobre direito penal e do trabalho, e também por ofensa ao princípio da igualdade ou isonomia, artigo 5º da Constituição da República, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, fundamentando nos princípios da constitucionalidade também da matéria. Então, ele vê a inconstitucionalidade da matéria, né? Só para fazer uma pequena consideração aí ao voto do relator, que vota pela admissibilidade da matéria, eu vou ter que discordar. Agradeço, deputado, a colaboração. Eu acredito que houve até um pequeno equívoco por parte do pronunciamento deles, porque eu não vejo isso alterando nada no nosso Código Penal, o que daí, com certeza, daria subsídios para dizer que a gente está interferindo numa questão federal. É uma multa administrativa para valorizar ainda mais uma categoria que é tão importante para o Estado de Santa Catarina e que, logicamente, colabora para fazer do nosso Estado um dos estados mais seguros para se viver. Vista em gabinete, senhor presidente. Até para eu analisar melhor. Pedido de vistas ao projeto de lei 0321 de 2023 pelo deputado Maurício Nadal. Dando continuidade, agora, meus dois últimos relatórios, vou pedir diligência nos dois, então gostaria de votar em bloco, se há consenso dos nobres colegas. Havendo consenso, nós temos aí o PL 0518 de 2025, de autoria do deputado Maurício Peixa, que institui a Política Estadual de Prevenção e Enfrentamento à Síndrome de Burnout no Estado de Santa Catarina e dá outras providências. A diligência seria a Secretaria do Estado de Saúde, a Secretaria do Estado de Educação e a Secretaria do Estado da Administração. E no segundo PL ao qual relato, é o 0566 de 2025, de autoria do deputado Sargento Lima, que dispõe sobre a prevenção e controle da pesca fantasma, estabelece medidas de manejo sustentável de equipamentos de pesca e proteção aos ecossistemas marinhos e costeiros no Estado de Santa Catarina e dá outras providências. Nesse caso, peço diligência ao Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, à Secretaria Executiva de Aquicultura e Pesca e à Polícia Militar Ambiental. São esses os pedido de diligência ao projeto de lei 0518 de 2025. Coloco em discussão. Em votação, os favoráveis permanecem, comissões contrárias se manifestam. Fica aprovado o pedido de diligência ao projeto de lei 0518 de 2025. São dois projetos, né? E os 0566... Opa, em bloco. E também em discussão, pedido de diligência ao projeto de lei 0566 de 2025. Os favoráveis permanecem, comissões contrárias se manifestam. Fica aprovado o pedido de diligência também ao projeto de lei 0566 de 2025. Obrigado, deputado Alex Brasil. Com a palavra, o deputado Fabiano da Luz. Colegas deputados e a quem nos acompanha, eu começo com a devolução de vista ao PL 410, 2023, de autoria do deputado Zé Caramori, que altera o anexo único da Lei 16.722, de 2015, para declarar Chapecó como o berço da chama crioula no estado de Santa Catarina. Eu devolvo vista sem manifestação, uma vez que concordo com o relator, à época, deputado Márcio Machado, em que, segundo a nossa legislação, cada município poderá receber apenas uma denominação adjetiva, mantendo as denominações recebidas antes da lei em vigor. Chapecó já tem 2 títulos: Capital Catarinense dos Eventos de Negócios e Cidade Berço dos Jogos Abertos para Desportivos de Santa Catarina. Então, como já tem 2, não cabe aqui mais um título para o município de Chapecó.
vai ao encontro, então, da relatoria do deputado Márcio Machado. Isso. Então, devolução de vice, projeto de lei 0410/2023, sem manifestação. Continua, então, a relatoria do deputado Márcio Machado, que o parecer é pela inadmissibilidade. Em discussão, em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam, fica aprovado o parecer do deputado Márcio Machado, que é pela inadmissibilidade ao projeto de lei 0410/2023. PL 117/2025, de autoria do deputado Matheus Cadorim, que dispõe sobre a modernização dos sistemas de atendimento emergencial do Estado de Santa Catarina, incentivando o uso de aplicativos de mensagens instantâneas e da outras providências. Retornam a esse relator, após cumprimento de diligência externa, os autos acima identificados, por meio do qual se propõe instituir o Programa de Modernização dos Sistemas de Atendimento Emergencial com o objetivo de fomentar a implementação de tecnologias de comunicação modernas, especialmente o uso de aplicativos de mensagens instantâneas, como o WhatsApp, para recebimento de chamadas para atendimento emergencial no Estado de Santa Catarina. Houve diligências e que foram acostadas aos autos, moção oriunda da Câmara Municipal de Vereadores de Capinzal, solicitando celeridade na apreciação e aprovação do projeto de lei. Inicialmente, é preciso pontuar, com base nas manifestações em série de diligência promovida, que não há consenso entre os órgãos de segurança consultados em relação ao prosseguimento ou não da norma pretendida. Conforme demonstrado nos autos e no relatório acima exarado, nota-se que a Polícia Civil e a Polícia Científica vislumbram que a proposta configura interesse público pelo fato de modernizar a forma de acionamento dos serviços emergenciais pela população, proporcionando assim maior agilidade no atendimento. Por outro lado, a Polícia Militar e o Comando dos Bombeiros Militar não são favoráveis à tramitação do projeto em razão de considerá-lo inconstitucional sob o ponto de vista formal e material, opinando no sentido de que a matéria não preenche os requisitos de interesse público. Nesse contexto, considero pertinente dar seguimento à tramitação da proposição nesse Parlamento, pois a matéria está em consonância com a competência do ente estadual de buscar o aumento da eficiência da administração pública por meio da inovação e do uso de tecnologia, simplificando a relação do poder público com a sociedade mediante serviços acessíveis, inclusive por meio do uso do WhatsApp, um dos aplicativos de mensagens instantâneas mais populares do Brasil. Importante destacar que o uso do WhatsApp em serviços emergenciais não é novo, tendo sido ferramenta de grande importância nas ações relativas à Covid-19. A medida legislativa não extrapola os limites de iniciativa parlamentar, tampouco a competência residual do Estado de editar legislação projetada, até porque são reservados aos Estados quaisquer competências que não lhes sejam vedadas pela Constituição da República. Por derradeiro, não há interferência no funcionamento de qualquer órgão público, não existindo, portanto, obstáculo de natureza formal ou material para que a matéria siga seus trâmites regular nesse Parlamento. Ante o exposto, voto pela admissibilidade do projeto de lei 117/2025. Projeto de lei 0117/2025 tem o parecer favorável pelo relator. Coloco em discussão. Deputado Matheus. Exemplificando aqui a proposta, agradecendo o relatório do deputado Fabiano, hoje nós praticamente não usamos telefone, né? A gente liga pelo WhatsApp, só para usar esse exemplo prático do que nós já fazemos no nosso dia a dia. A proposta aqui é ampliar, né? Nós não estamos substituindo nenhum tipo de canal para o chamamento das forças de segurança. Mas a partir do momento que a gente inclui, por exemplo, o WhatsApp, a gente está falando aí de sinais de internet via satélite, por exemplo, que podem facilitar a busca de pessoas perdidas na mata, por exemplo. Em situações de emergência, é possível, além de fazer o chamamento, enviar fotos, mandar a localização. É melhor para quem tem dificuldade de fala, pode mandar mensagem. Então, existem uma série de benefícios que vêm no encalço dessa proposta, que simplesmente moderniza hoje os sistemas de emergência aqui no nosso Estado. Então, a gente entende como pertinente e, agradecendo já o apoio do relator, peço a aprovação dos nobres colegas. Obrigado. Continue a discussão. Presidente. Deputado Maurício. Muito rapidamente também, contribuindo.
parabenizar o deputado Matheus Cadorim pelo conhecimento e pela proposição. E aqui eu vou fazer, não como líder do governo, mas sim como deputado, representando uma população que precisa ter agilidade para resolver os seus problemas. E o uso de instrumentos como o WhatsApp ou essa modernização tecnológica, ela tem que ser feita pelo governo, qualquer órgão do governo, com aquilo que há à disposição no mercado e que não cria custos, no meu entendimento, para colocar em prática este projeto. Por isso, eu vou também votar favorável, deputado. Em discussão ainda, coloco em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Fica aprovado, então, o projeto de lei 0117/2025. PL 0220/2025, de autoria da deputada Paulinha, institui o Conselho Estadual de Transporte Rodoviário de Cargas com a finalidade de estudar e propor soluções para a mobilidade urbana e logística de veículos pesados por meio de obras, projetos e políticas públicas integradas no Estado de Santa Catarina. Retornam a esse relator, após cumprimento de diligência, os autos do projeto de lei em epígrafe. Quanto ao mérito, manifestaram-se favoravelmente a norma projetada, desde que não haja criação de cargos, aumento de despesas ou alteração na estrutura administrativa do Poder Executivo, a Procuradoria Jurídica do Departamento Estadual de Trânsito, bem como a Diretoria do Tesouro Estadual e a Consultoria Jurídica, ambas vinculadas à Secretaria de Estado da Fazenda. No outro norte, destacam-se o posicionamento contrário à proposta manifestado pela assessoria jurídica da Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina, ARESC, ratificando na íntegra pelo presidente da instituição por inconstitucionalidade formal em razão do vício de iniciativa e pela contrariedade ao interesse público em razão da violação aos princípios da eficiência e da racionalidade administrativa. No voto, examinando a proposta legislativa no que cabe a esta comissão e corroborando as manifestações técnico-jurídicas trazidas pela Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina, cabe concluir: 1. Pela inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa em face da invasão à esfera de competência privativa do chefe do Poder Executivo, uma vez que a criação de órgãos, conselhos ou qualquer outra estrutura no âmbito da administração pública direta e indireta, ainda que não implique aumento de despesa de imediato, é matéria que diz respeito à organização e ao funcionamento da administração, cuja iniciativa legislativa é de competência privativa do governador, a teor do que dispõe o artigo 50, parágrafo 2º da Constituição do Estado. E 2, pela contrariedade ao interesse público por violação aos princípios da eficiência e da racionalidade administrativa, haja vista a sobreposição de competências e ao comprometimento de ações estatais que se vislumbra com a criação da nova estrutura projetada para tratar de forma segmentada do transporte rodoviário de cargas. Isso porque está instituído em Santa Catarina o Conselho Estadual de Transportes, vinculado à Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, órgão consolidado cujas atribuições amplas já abarcam os objetivos do Conselho que o presente projeto de lei pretende criar. Diante do exposto, no âmbito desta comissão, voto pela inadmissibilidade do projeto de lei 220/2025. Voto pela inadmissibilidade ao 220/2025. Coloca em discussão. Em votação, o parecer do deputado Fabiano da Luz, que é pela inadmissibilidade. Os deputados favoráveis a este parecer permanecem em comissão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o parecer do deputado Fabiano da Luz, que é pela inadmissibilidade ao projeto de lei 0220/2025. E, por último, o projeto de lei 0476/2025, de autoria também da deputada Paulinha, que institui a Semana de Conscientização sobre Posse Responsável de Animais e altera o anexo único da Lei 18.531, de 2022, que consolida as leis que instituem datas e eventos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina. A referida semana será celebrada anualmente na segunda semana do mês de outubro, no âmbito da rede estadual de ensino. Voto. No que se refere à constitucionalidade, anoto que a iniciativa parlamentar de instituir está em consonância com o ordenamento jurídico vigente, que assegura proteção à fauna e veda as práticas que provoquem a extinção de espécie ou submetam os animais à crueldade.
Ante o exposto, voto pela admissibilidade do projeto de lei 0476/2025. Voto pela admissibilidade ao projeto de lei 0476/2025. Coloque em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Fica aprovado o projeto de lei 0476/2025. Obrigado, deputado Fabiano. Apresento agora uma devolução de vista ao projeto de lei 0542/2025, pedido de vista pelo deputado Rodrigo Minotto. Esse projeto é de autoria do governador do Estado, que autoriza a permuta de imóveis nos municípios de Florianópolis e Itapema. Ele tem o parecer pela admissibilidade por este deputado Pepe Colasso, e o deputado Rodrigo Minotto faz a devolução sem manifestação, concordando dessa forma com o parecer dado pelo relator, na sua originalidade. Coloca em discussão o projeto de lei 0542/2025. Em votação, os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Fica aprovado, então, o projeto de lei 0542/2025, pelo voto favorável de todos os membros dessa comissão presentes nessa sessão. Com a palavra, o deputado Maurício Peixe. Senhor presidente, o primeiro projeto, por mim relatado, é a devolução de vistas do PL 0202/2025, da autoria do deputado Paulinha, do qual eu requeiro diligência ao projeto de lei, a Secretaria do Estado da Saúde e a Procuradoria-Geral do Estado, a fim de subsidiar a análise da presente proposição e a manifestação do voto. Na devolução de vista ao projeto de lei 0202/2025, esse projeto tem relatoria do deputado Rodrigo Minotto, pelo parecer pela admissibilidade. Hoje houve um pedido de vista, deputado Maurício Peixe, que pede diligência. Coloca em discussão. Em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o pedido de diligência do deputado Maurício Peixe, o projeto de lei 0202/2025. Próximo projeto é de lei 0207, do qual eu pedido da deputada Paulinha também, 0207, que institui o Banco Virtual do Leite Materno. Eu faço a devolução de vista sem manifestação. Devolução de vista sem manifestação, projeto de lei 0207/2025, parecer do deputado Fabiano da Luz, pela admissibilidade. Então, eu coloco em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o projeto de lei 0207 de 2025. Projeto 0224/2025, do deputado Gessé Lopes. Eu vou pedir para a retirada de pauta, senhor presidente. Retirada de pauta, projeto de lei 0224/2025, de autoria do deputado Gessé Lopes. Retirada de pauta. Projeto de lei 0376/2024, de autoria do deputado Mário Mota, que dispõe sobre eventos itinerantes instalados no estado de Santa Catarina e os artistas que neles atuam. Vou direto ao voto, senhor presidente. Referente à constitucionalidade sob o aspecto formal, saliento que a matéria sob apreciação vem estabelecida por meio da proposição legislativa adequada à espécie qual seja, projeto de lei ordinário, não estando arrolada entre aquelas cujas iniciativa legislativa é privativa do governador do Estado, do Poder Judiciário ou do órgão constitucional titular da iniciativa legiferante. Em relação à constitucionalidade material, também não detecto qualquer violação aos textos das cartas federal e estadual, havendo compatibilidade entre os preceitos da proposição e as normas e princípios constitucionais. Portanto, não há, na espécie, a hipótese de vício de inconstitucionalidade formal ou material. Considerando os demais aspectos, só considero modificar a essência da proposição original do autor, preservando integralmente seus objetivos, faz-se necessária a apresentação de emenda substitutiva global ao projeto de lei número 0376, de modo a consolidar as alterações propostas e garantir a coerência normativa do texto. Portanto, presidente, é somente uma emenda modificativa
para adequar a técnica legislativa ante o exposto com base nos regimentais artigos 72.1 e 15, 144.1, no âmbito da comissão, pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual projeto de lei 0376/2024, na forma da emenda substitutiva global. Projeto de lei 0376/2024, tem o parecer favorável do deputado Maurício Peixe, com emenda substitutiva global, coloca em discussão. Em votação, os favoráveis, permanecem em comissão, os contrários, se manifestam. Fica aprovado o projeto de lei 0376/2024, com emenda substitutiva global. Próximo projeto de lei 0008/2025, da deputada Ana Campaiolo, que altera o artigo 76 da Lei Complementar 491/2010, que cria o Estatuto Jurídico Disciplinar no âmbito da administração direta e indireta do Estado de Santa Catarina. Vou direto ao voto, presidente. Referentemente à constitucionalidade sob aspecto formal, saliento que a matéria sob apreciação vem estabelecida por meio da proposição legislativa adequada à espécie, qual seja o projeto de lei ordinária ou complementar, não estando arrolada entre aquelas cuja iniciativa legislativa é privativa do governador do Estado, do Poder Judiciário ou do órgão constitucional titular da iniciativa legiferante. A presente iniciativa legislativa tem caráter meramente normativo e protetivo, sem qualquer pretensão de alterar competências funcionais ou interferir na organização administrativa do Estado. A proposta de alteração do artigo 76 da Lei Complementar 491/2010 visa exclusivamente a reforçar garantias institucionais no âmbito do processo disciplinar, especialmente em casos de infrações de natureza sexual, por meio da previsão de medidas cautelares que assegurem a proteção das possíveis vítimas e a regularidade da apuração. Importa destacar que não há modificação na estrutura hierárquica, nas atribuições dos órgãos ou nas prerrogativas da autoridade competente para conduzir o processo. A iniciativa respeita integralmente o princípio da separação de poderes e a autonomia administrativa, atuando como instrumento de aperfeiçoamento legislativo dentro da competência constitucional do Poder Legislativo Estadual. Em relação à constitucionalidade material, também não detecto qualquer violação dos textos das cartas federal e estadual, havendo compatibilidade entre os preceitos da proposição e as normas e princípios constitucionais. Portanto, não há, na espécie, a hipótese de vício, inconstitucionalidade formal ou material. Quanto aos demais aspectos regimentais pertinentes a este órgão fracionário, não identifiquei qualquer obstáculo à regular tramitação da matéria, o qual se encontra redigida de forma clara e em conformidade com os padrões técnicos exigidos para a espécie. Ante o exposto, o meu parecer no âmbito dessa comissão é pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual projeto de lei complementar 008/2025, tal como determinada pela primeira secretária da mesa do despacho inicial. É o meu parecer. Projeto de lei complementar 0008/2025 tem um parecer favorável pelo deputado Maurício Peixe, coloco em discussão. Em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o projeto de lei complementar 0008/2025. Obrigado, deputado Maurício Peixe. Vamos ao meu trabalho da manhã de hoje, iniciando pelo projeto de lei 0126/2024, de autoria do deputado Napoleão Bernardes, que institui a necessidade de certificação de funcionários e colaboradores de empresas prestadoras de serviços públicos no Estado de Santa Catarina acerca dos direitos das pessoas com deficiência e das pessoas idosas. O presente projeto ele decorre da identificação de problemas relacionados à garantia dos direitos das pessoas com deficiência e das pessoas idosas na prestação de serviços públicos estaduais por meio de empresas concessionárias, permissionárias autorizadas, dentre outras. Elaborado pedido de diligência, aportou aos autos manifestação da Secretaria de Administração que não se opôs à proposição do Conselho Estadual do Idoso, indicando não ser de sua competência homologar os cursos básicos sobre direito de pessoas idosas, e do Conselho Estadual de Direitos da Pessoa com Deficiência, que também se manifestou favoravelmente à proposta. Então, em relação à constitucionalidade, eu não vislumbro contrariedade a nenhum dispositivo constitucional no projeto de análise, e eu voto pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual projeto de lei número 0126/2024. Coloco em discussão o referido projeto.
Peixe, não? Eu peço vista. Pedido de vistas pelo deputado... Você vai gerar custo para o Estado, né? Só tem um probleminha ali que tem que modificar, que é a questão do curso pelo Conselho do Idoso, que não é competência dele, só isso. Aí o mérito faz, né? O mérito faz. Mantém o pedido de vistas ou não? Retira? Mantém? Pedido de vistas mantido pelo deputado Alex Brasil. Vamos agora ao projeto de lei, ao pedido de vista ao 0126-2024. Vamos agora ao projeto de lei 0299-2025, de autoria do deputado Napoleão Bernardes também, que altera a lei 17.565-2018, para declarar as festas Stamtit, integrante, Stantit. Vamos lá, então vamos... Sou italiano, né? Vamos repetir aqui, então. Declarar as festas Stantit, integrante patrimônio cultural e material do Estado de Santa Catarina. Na justificativa... Melhorou, né, deputado Vandei? Cercado de alemães aqui. Né? Na justificativa, o autor observa que o termo Stantit, originado na tradição germânica, designa o espaço reservado para encontros periódicos de amigos, prática que em Santa Catarina se consolidou como importante festividade popular, especialmente em municípios com forte influência da imigração alemã, a exemplo de Blumenau, Joinville e Jaraguá do Sul. Então, não se identifica vício, uma vez que a Constituição Federal, em seu artigo 24, inciso 7º, prevê a competência concorrente da União, Estados e municípios para legislar sobre a proteção do patrimônio cultural. No mérito, trata-se de festejo que expressa não apenas o convívio social, mas, sobretudo, a preservação de tradições, a valorização da gastronomia típica, a promoção do turismo e a movimentação da economia local. Essas festas, elas reforçam a identidade cultural catarinense, fortalecendo laços comunitários e transmitindo valores que remontam à formação histórica de diversas cidades do Estado. Parabenizando desta forma o deputado Napoleão por apresentar esse projeto, eu voto pela admissibilidade do projeto de lei. Coloco em discussão. Em votação, os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Fica aprovado, então, o projeto de lei número 299/2025. Agora, o projeto de lei 0571/2025, de autoria do deputado José Milton Schaeffer, que altera o anexo único da lei 16.720/2015, consolida as leis que dispõem sobre denominação de bens públicos no âmbito do Estado de Santa Catarina para o fim de denominar Aripesse, o trecho quilômetro 12,61 a 12,27. 12,61 a 16,27. Tá. Denominar Aripesse o trecho quilômetro 12,61 a 16,27 no município de Turvo. Obrigado, deputado Maurício. Eu destaco que foi apresentada a emenda substitutiva global no evento 2, de autoria do próprio autor do projeto de lei, que corrige mero erro material, não alterando o conteúdo substancial da proposição. Então, eu voto pela admissibilidade deste projeto. Coloco em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Fica aprovado, então, o projeto de lei 0571/2025 com emenda substitutiva global. Projeto de lei 0579/2025, de autoria do deputado José Milton Schaeffer, que declara de utilidade pública a Associação Esportiva Juventude de Sombrio e altera o anexo único da lei 18.278/2021, que consolida os atos normativos e concede o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. O processo encontra-se devidamente instruído com a documentação exigida. Então, não existe nenhum tipo de vício. Eu verifico também que o autor apresentou emenda modificativa com o fim de adequar a melhor técnica no artigo 1º do projeto de lei, razão pela qual entendo que referida emenda deve ser acolhida. Então, eu voto pela admissibilidade do projeto com emenda modificativa. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Desculpe, em discussão, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Fica aprovado, então, o projeto de lei 579/2025 com emenda modificativa. Projeto de lei 0615/2025, de autoria do deputado Oscar Gutz, declara de utilidade pública a Agência de Desenvolvimento, Inovação e Tecnologia Sassafras, agência Sassafras, com sede no município do Rio do Sul,
e altera o anexo único da Lei 18.278/2021, consolida os atos normativos e concede título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina para fazer constar nele o nome de tal entidade. O processo encontra-se devidamente instruído com a documentação exigida. Não existe algum tipo de vício, então eu voto pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual. Coloco em discussão, em votação, se favorável pela comissão, os contrários se manifestam, fica aprovado o projeto de lei 0615/2025. Agora, por último, projeto de lei complementar 0018/2025, de autoria do governador do Estado, eu retiro de pauta. Pergunto, senhores deputados, se ainda existe algum assunto a ser tratado referente a assunto pertinente à Comissão de Constituição e Justiça. Como não há manifestação, declaro encerrada a presente sessão.